Elisa. Estudo sociologia e trabalho em jornal. Hoje, tudo começou normalmente. Acordei cedo, fui à PUC e agora vou para a rua. Daqui até de noite, meu trabalho será diferente. Preciso colher dados e fatos sobre um homem cujo nome me acostumei a ouvir. Na redação do Correio da Manhã, onde ele trabalha, nas livrarias, nas bibliotecas, preciso descobrir o que há de mais íntimo sobre Otto Maria Carpo, judeu austríaco expulso de seu país pelo nazismo. Ele tem 66 anos, eu 22. Na PUC, nos intervalos das aulas, quase sempre falamos de política e eventualmente sobre ele. Descobri então que uma coisa na minha vida ele havia mudado. Me tirou da condição de amante do cinema para aspirante à atriz. Por causa deste filme fiz um teste. Câmara. Ação. De agora em diante, ele deixará de ser para mim apenas uma anotação às margens de meus cadernos. Aqui, através do esforço da busca, Otto Maria Carpo passará a ser Carpo. Para marcar esta mudança, lembro Bertolt Brecht que diz: em todas as ações e movimentos de vossos personagens, buscai sempre o velho e o novo. Filho de Max e Gisela Carpo, Otto Maria Carpo nasceu em 1900, na capital da Áustria, Viena. Para Carpo, o Brasil não foi uma fuga, foi uma escolha, uma missão. Lê muito, dorme pouco, gosta do café bem forte, ouve música, nunca vê a praia, ama os cachorros. Sua saída da Europa não foi fácil. A guerra massacrava os que lutavam, massacrava os que sobreviviam. Discípulo de Freud na Universidade de Viena, sob a influência de Croce, Max Weber e amigo de Albert Schweitzer, Carpo joga o futuro num só caminho, o navio belga Copacabana. Antes, seu roteiro foi longo e arriscado, mas o mundo antigo em ruínas foi ficando para trás em todos os sentidos. De Viena ao Rio, com passagem por várias cidades, o novo vencia o velho e frutificava.
Aprendeu sozinho a falar e a escrever a nova língua. Um scholar europeu começava a participar de nosso processo cultural segundo os critérios de uma força enciclopédica sempre dinâmica. Pela mão de Paulo Bittencourt, começa a escrever no Correio da Manhã ensaios sobre literatura, filosofia e história. Transforma-se logo em editorialista e comentarista internacional. Suas obras já aparecem nas livrarias e o público se surpreende com a sua pequena história da música, onde o trabalhador descansa de Joyce com Bach e esquece Kafka para analisar Mozart. Divulga nomes até então pouco conhecidos mesmo nos seus países de origem. Ernest Hemingway, James Joyce, Franz Kafka, Ezra Pound são revelados às novas gerações. Uma nova crítica surge no Brasil. Em 1964, março 31. Um outro trabalho começa. Para Carpo, já não é uma sobrevivência, é uma vivência que luta. Língua esópica é a arte de falar de alguma coisa parecendo falar de outra. Esopo, o grande fabulista grego, usou-a para contar histórias de animais referindo-se a homens, ou então contar histórias de homens, referindo-se na verdade a animais. A necessidade do uso da linguagem esópica não é tornar o discurso incompreensível, mas torná-lo comunicável. Se não bastarem 2, ou 4, ou 6 atos, então a ordem jurídica será restabelecida pelas baionetas, em cima das quais o governo em exercício perpétuo tomará assento. Bismarck adverte que, com baionetas se pode fazer tudo, menos sentar em cima delas. Será assim paralelamente mobilizado o corpo de médicos militares para cuidar das eventuais feridas da retaguarda do governo. Assim será possível garantir ao país a paz, a tranquilidade e o clima de trabalho, pois só haverá oposição sem oposição. Hoje, para definir numa só palavra a organização fantasticamente absurda do nosso mundo, se diz simplesmente, é kafkiano. Nesse sentido, o país de Kafka não é a Tchecoslováquia, mas muitos outros países são autenticamente kafkianos. Assim como na novela A Metamorfose, um homem normal acorda transformado em inseto nojento, assim pode acontecer que nos deitemos para dormir numa democracia e na manhã seguinte ela já virou uma ditadura feia. Então instauram contra nós processos como o processo, onde o réu inocente nem sabe os motivos da acusação. O condenado tem de espiar na colônia penal a culpa desconhecida, e quem preside a essas injustiças é a suprema autoridade, à qual Kafka deu o nome de O Castelo.
Na Segunda Guerra, as batalhas de Midway e Guadalcanal revelaram a superioridade do porta-aviões. Os navios de guerra, em vez de lutar, foram afundados. Não é o crepúsculo, já é a noite. Não demorará muito e a Marinha de Guerra entrará na memória, assim como os torneios da Idade Média. O fato é da técnica. Um cronista espirituoso já chegou a propor a substituição das sentinelas por bonecos fardados em tamanho natural, para economizar material humano. Chegará o dia em que também nos campos de batalha os soldados serão substituídos por soldados de chumbo. E surgirá então a aurora do dia, em que os ministérios da guerra e os estados maiores serão dirigidos pelos fabricantes de brinquedos. Hoje o sol nascerá às 6h02. Seu ocaso será às 17h50. É calmo o início da madrugada. Novembro. Ao lado de Carpor, forma-se uma trincheira de combate ao novo regime. Na abertura da reunião da Organização dos Estados Americanos, no Hotel Glória, um grupo de intelectuais protesta, exigindo a redemocratização do país e o respeito aos direitos universais do homem. Os manifestantes são presos e passam aos jornais como os 8 do Glória. Glauber Rocha. Antônio Calado. Joaquim Pedro. Márcio Moreira Alves. Mário Carneiro. Carlos Heitor Coni. Jaime Rodrigues. Flávio Rangel. Tiago de Melo. Na Conferência de Punta del Este, diplomatas hispano-americanos queixaram-se dos preços muito altos naquele balneário uruguaio. Respondeu-lhes o Sr. Dean Rusk. É verdade, almocei ontem com o embaixador do Haiti e o almoço me custou 20 milhões de dólares. Hoje, na Conferência do Rio, os preços são estimados conforme a duração das conversas do Sr. Rusk atrás de portas fechadas. Com o chanceler do Peru, 70 minutos. Com o da Bolívia, 52 minutos. Com o do Paraguai, 40 minutos. Esperam-se 8 minutos para Guatemala e 3 para Nicarágua. Haiti terá de contentar-se com um lanche tomado em pé. Foi realizada a primeira intervenção da Força Interamericana de Paz, no Hotel Glória. E que dizer da atitude da atuação do Brasil? Da atitude da atuação do Brasil não direi nada. 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 Qual, na sua opinião, a importância de Otto Maria Carpor para a cultura brasileira? Eu acho fundamental essa importância, porque o contato que nós tínhamos com a cultura europeia era muito livresco, era feito através da informação que os livros nos traziam. Os professores europeus que vinham lecionar no Brasil traziam uma cultura, por assim dizer, clássica, em maneiras mais ou menos convencionais de encarar os fenômenos. Carpor trouxe a presença
contato direto, pessoal. E, além disso, um método de encarar esses problemas, uma maneira de investigar, de apurar a verdade, o fundo das coisas. E isso causou entre nós surpresa, às vezes até irritação, mas acabou sendo considerado como uma contribuição muito positiva para a formação da cultura brasileira. Meu contato com ele era mais um contato assim, epistolar, com alguns raros encontros pessoais. E todo cartas, né? Ele é um bom escrevedor de cartas. E eu não sou um bom escrevedor, mas sou um bom recebedor. Eu gosto muito de receber cartas. E me lembro que ele dizia isso. O nosso primeiro encontro foi interessante, mas ele receava ter conversado demais. Que, como dizia Maeterlinck, que a melhor coisa da amizade é o silêncio. Ele ter prometido, a próxima vez que nós nos encontrássemos, ele guardaria silêncio. Mas é mais interessante as pessoas se comunicarem. E realmente, ao longo desses 25 anos de amizade que eu tenho com o Garçom, eu noto que o silêncio tem funcionado em nossa amizade mais ativamente que um diálogo. É uma forma de diálogo. Eu o acompanho, eu admiro as atitudes corajosas que ele toma, e ele também muito generosamente acompanha a minha atividade literária, e eu sinto um grande entendimento entre nós, uma grande compreensão, sem, como disse, a necessidade desse contato assim, constante, cotidiano, imediato de hoje. Como é que o senhor vê a participação política de Otto Maria Carpo no momento atual brasileiro? Eu acho muito importante. Como naturalizado, ele traz para a política brasileira uma noção de universalidade que é extremamente necessário para que nós saiamos dessa política provinciana e desse isolamento em que muitas vezes os problemas são colocados de modo deformado exatamente pela unilateralidade. Eu passo que justamente o que acontece com o Carpo é que ele, sendo um homem de alta cultura e vindo do ambiente europeu, ele traz para o Brasil uma visão política nossa, dos nossos problemas, que realmente pode nos ilustrar na base daquilo que é essencial, isto é, a política local e nacional de um país, mas na base de princípios universais. 1966, setembro. A maior amargura inspira desesperados gritos de socorro, aos quais a gente não pode atender.
Nesta hora de desolação, só nos conforta saber que os inimigos também são criaturas mortais e que aos seus falsos amigos sobreviverá o Brasil. Pois esta noite não é a última noite e haverá uma aurora. Forma-se um cerco contra Carpô. O que a polícia não faz, o silêncio começa a fazer. Após 16 anos de atividade diária no jornal, sua voz é abafada. Aqui, nestas mesas, Carpô escreveu artigos famosos sobre literatura e música, sobre história e filosofia. Daqui saíram artigos que obrigaram o governo do estado a cercar o jornal e a apreender as edições. Carpô sempre chamava o Correio da Manhã de minha casa.